Amém, amém. Depois a gente se deliciar em adorar ao Senhor, nós vamos agora ouvir a palavra, a voz que Deus tem para nós nessa noite. E hoje eu quero continuar com vocês a visão do Vale de Ossos Secos. Semana passada a gente estudou um pouquinho sobre ele e hoje queremos continuar estudando Ezequiel capítulo 37. Eu quero ler de novo o texto com vocês e depois a gente faz uma passagem pelo que a gente já estudou e aí vamos finalizar o texto. Ezequiel capítulo 37. Eu não sei se você teve a oportunidade de procurar em casa no YouTube, assistir uma representação, achei fantástico, muito bonito. Ezequiel caminhando em cima daqueles ossos e fazendo barulho, algo assim. A gente diz que é bonito de se ver, mas eu acho que ninguém gostaria de andar em cima de um vale de ossos secos, Ezequiel 37. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão reviver? E respondi: Senhor Deus, tu sabes. E então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne e estenderei pele. Porei o Espírito em vós e vivereis. E então sabereis que eu sou o Senhor. E profetizei como me for ordenado. E enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. E olhei e vi os nervos que cobriram, a carne apareceu, e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem, profetiza e disse ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, o Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me havia ordenado. E então o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé, um exército muito grande. E então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas e eu vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel, o meu povo. E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, o povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse e cumpri isso, diz o Senhor. Amém. Palavra profética vinda de Deus para a vida de Ezequiel. Num tempo em que o povo de Israel estava preso na Babilônia, eles haviam sido levados para lá, e nós sabemos que eles foram carregados, eles foram levados por Deus, pela vontade do Senhor para essa terra, para que eles pudessem entender a vontade do Senhor. Irmãos, os nossos filhos, quando fazem alguma coisa errada, antigamente a gente tinha mais o costume de dar umas varadas, umas palmadas. Hoje em dia o pessoal fica muito em cima, então a gente coloca no cantinho, vai sentar lá no cantinho, para ver o que está fazendo. Deus castigou o seu povo
porque eles estavam fazendo errado, eles não estavam vivendo a vontade do Senhor, eles estavam vivendo sempre em iras, em contendas, eles estavam desobedecendo a Deus. E Deus falava com todos os profetas para conversar com o povo e eles não entendiam direito. A palavra diz que via um rei, fazia o que era bom aos olhos do Senhor, mas logo ele parava e esse morria e vinha outro que fazia coisas erradas, terríveis, e os profetas falando, até que Deus precisou então levar o seu povo para uma terra distante, uma terra que não era a terra do povo de Israel. E lá eles viveram 70 anos, foi a vontade do Senhor, foi uma geração inteira. Então a geração que saiu de Israel, que saiu de Jerusalém, eles não voltaram mais. Ninguém daqueles que saiu, a palavra diz que voltaram os remanescentes, voltaram os filhos, voltaram os netos, e alguns nem chegaram a voltar, porque constituíram casa e negócios na Babilônia e eles foram muito abençoados. A palavra diz que mesmo nessa situação Deus os abençoou de forma tremenda, porque lá eles foram abençoados aonde eles moraram, eles não foram considerados escravos, mas eles estavam naquele lugar como pessoas mortas, secas, esturricadas, porque não estavam experimentando Deus. Tem uns salmos, a gente falou semana passada, que eles choravam embaixo dos salgueiros, nos rios da Babilônia, porque eles estavam tristes, eles não tinham vontade de celebrar a Deus, porque eles não estavam na casa. Então eles estavam sentindo a tristeza de não estar em casa, eles estavam sentindo a tristeza de não poder estar fazendo a vontade do Senhor, porque havia na vida deles essa secura do Espírito. Deus os havia abandonado de certa forma. A gente sabe que Deus estava olhando, mas a questão espiritual com eles haviam sido deixados, porque Deus quis mostrar para esse povo, como que se deve viver. Então, nós sabemos que o povo estava vivendo em pecado, eles eram um vale de ossos secos, e o vale de ossos secos representa essa separação de Deus, o pecado. Nós sabemos que o pecado nos afasta do Senhor, deixarmos de fazer a vontade do Senhor nos afasta dele. Então a gente precisa prestar muita atenção e não fazer como o povo que estava ali, que estavam vivendo desta forma, estavam secos. E a palavra do Senhor para Ezequiel eu vou te dar uma visão. Você vai caminhar sobre um vale de ossos e você vai me dizer o que está acontecendo. E diz que ele começa a caminhar naquele lugar, aquele barulho de ossos. O que você está vendo, Ezequiel? Eu vejo muitos ossos, muita coisa. E aí Deus pergunta para ele, por acaso esses ossos aqui poderão voltar a viver? A gente sabe que de forma natural, a gente olharia, não, mas já são secos, estorricados. Mas ele vai dizer para Deus, com uma inteligência, falou: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Ali ele foi extremamente inteligente. O Senhor sabe de tudo, Deus. O Senhor sabe o que fazer. Então, a gente vai ver que para Deus as coisas não são impossíveis. Ele é um Deus de restauração, Ele é um Deus de vida, Ele é um Deus que mesmo a gente vendo que as coisas possam ter a aparência de morte, mas para Deus todas as coisas podem acontecer. Ele pode fazer isso conosco, Ele pode nos abençoar da forma que Ele deseja. E aí eu falei também semana passada sobre alguns sinais de morte. Como é que a gente descobre se uma pessoa está morta? Não sei se vocês se lembram, mas o povo estava num tempo de morte,
Porque um morto não tem fome, um morto não tem sede, lembram? Então, Jesus disse que Ele é a nossa comida e a nossa bebida, certo? Eu sou o pão da vida, eu sou a água, é quem beber. Então, se você não tem sede e fome, se você não se alimentar com a palavra de Deus, você está morto. Sabe, a gente sabe que uma pessoa morta é insensível. E aí as pessoas perguntam assim, e a gente vê as coisas ruins acontecendo sobre a terra, e as pessoas têm o costume de dizer assim, Deus é ruim, por que Ele permite essas coisas? Mas quando você olha e a gente percebe que o mundo está sendo controlado por pessoas que são mortas no espírito, você vai ver que elas são insensíveis. Elas não vão ter sentimentos que uma pessoa de Deus tem. Então, naturalmente, o morto é insensível. Deus pode falar, Deus pode chamar, Deus pode exortar, Deus pode chacoalhar, Deus pode gritar no ouvido. Mas elas não vão entender porque elas são insensíveis. O amor de Deus não constrange a vida dessas pessoas, o amor de Deus não faz nada porque é só o osso. Não tem como funcionar. Nós vimos também que um morto não tem ação. Ele é carregado de um lado para outro. Não tem como. O morto não tem como se locomover, ele depende. Então não há ação. Não tem como Deus trabalhar na vida de uma pessoa que está morta. Um morto nunca vai ter tempo para Deus. E nós também vimos que o morto é onde a vida está absolutamente ausente. É óbvio, né? Não tem vida. Falei isso na semana passada, que a gente, enquanto a gente está respirando a vida ao Espírito de Deus, né? Mas quando a gente faz isso daqui, você fala, parou de respirar. Morreu. Tô certo, quem trabalha na área de saúde, né? Coloca lá o estetoscópio e vai lá e tá assim, ó. Ele morreu. Não há vida mais. Então não existe vida em quem está morto. E eu fico feliz de saber que Deus é quem toma a iniciativa de querer trazer vida para aqueles que estão mortos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Ele se preocupou conosco, Ele se preocupou sempre com o seu povo. É Ele que vai fazer, tudo vem dEle. É Ele quem escolhe todas as coisas, é Ele quem chama. E aí nós temos aí uma parte da teologia que fica naquela predestinação, é predestinado, não é livre-arbítrio. Gente, Deus é Deus, Ele é soberano. Sabe, a gente discute muito sobre isso, a gente fala muito sobre essas coisas, sabe, mas a gente precisa entender que no final de todas as coisas Ele é soberano e Ele sabe o que está fazendo da melhor maneira possível, porque Ele é Deus. Ele pergunta: Ezequiel, posso fazer alguma coisa com isso aqui? Ele diz: Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor sabe o que faz. Então Deus manda ele caminhar no meio daquele vale. Deus vai perguntar e questionar ao profeta, e Deus vai pedir para que o profeta profetize. Sabe, mas Deus é soberano, Ele pode fazer por conta própria, por que Ele vai querer usar o homem? É a pergunta que fica para nós: por que Ele nos escolheu? Por que Ele olhou para nós aqui? Por que nós precisamos ficar louvando Ele aqui na terra? Nós, homens e mulheres, pessoas imperfeitas, se no céu eles estão cantando Santo, Santo, 24 horas por dia, a semana inteira, o ano inteiro, eles estão lá, Santo, 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 Eles estão todos os dias, todas as horas.
cantando, louvando a Deus. Por que a gente precisa fazer isso? Porque Deus tem algo especial e é pela palavra que as coisas acontecem. E então somos chamados para profetizar, porque é através da nossa boca que as coisas acontecem. A iniciativa é de Deus, a vontade é de Deus, mas Ele vai nos usar para falar. Nós somos a boca de Deus nesse tempo, nós somos as mãos, nós somos a ação de Deus. Quando as pessoas olham, elas precisam ver em nós que nós somos de Deus. E Deus disse, Ezequiel, profetiza para esses ossos para que eles possam tornar a vida. E nós fomos chamados para isso, você foi chamado, eu fui chamado para falar da palavra de Deus. As pessoas estão caminhando por aí sem Jesus. Quem crer tem a vida, mas quem não crer está condenado, naturalmente condenado. Jesus veio até a terra para nos trazer e para nos falar do seu amor, e além de adorar ao Senhor, a gente tem que falar de Jesus. Essa é a palavra, esse é o Evangelho, esse é o desejo, Como diz o Carlos, no céu sempre vai estar melhor. Carlos, o céu sempre vai estar melhor, ele sempre está lá com os amigos dele, com as pessoas. É sempre alguém que chega, ele sempre usa essa oportunidade, a gente tem que ter essa oportunidade, a gente não pode deixar de falar. Amados, não somos nós que vamos salvar, quem salva é o Espírito, mas a gente precisa falar. As pessoas precisam ver que nós somos de Jesus, as pessoas precisam ouvir de Jesus, porque as pessoas são ossos, elas estão sem o Espírito. E quando elas ouvem a palavra de Deus, elas voltam a viver. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Então, o instrumento de Deus para que as pessoas possam ter vida é a palavra dEle, é a vontade dEle, é a palavra dEle que nos salva. A gente vê que a ação de Deus desde o começo, em todo o tempo, é a palavra do Senhor. Deus vai criar tudo com a ação da palavra dEle. No princípio estava o Verbo, e o Verbo estava em Deus, Verbo é a ação, é a palavra, é Deus agindo, Deus dizendo, Deus comandando as coisas. Deus fala conosco, Ele usa das formas mais variáveis possíveis para nos abençoar. Ele usou o povo, Ele levou o povo para o deserto, porque Ele queria abençoar. Era um castigo, mas Ele queria abençoar. Ele falou, esse povo vai precisar aprender, então vão sentir sede para pedir água, vão sentir fome para pedir o maná, vão começar a pedir as coisas para sentir e saber que eu sou Deus e eles precisam me buscar. Só que o povo sempre fazia o quê? O povo reclamava, o povo sempre questionava, o povo reclama, e às vezes a gente reclama também. Esse é o nosso cuidado que a gente precisa ter com a nossa vida. Então, que a gente possa usar esse poder da palavra de Deus para ser bênção, E em todo tempo, sempre cuidado pelo Senhor. E a palavra ali, no verso 5, Deus vai dizer, diga a esses ossos, farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. É o Espírito Santo de Deus que entra, o Espírito que pode fazer as coisas em nós. É a ação do Espírito Santo que vai agir na nossa vida, é o Espírito Santo que vai fazer com que as coisas aconteçam. No versículo 9 diz, e ele me disse, profetiza ao Espírito, ó Filho do homem, profetiza e disse, assim diz o Senhor, o Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então é o Espírito de Deus que faz, é a vontade dele que faz. E o texto diz, no 10, quando ele profetizou, como havia ordenado, então o Espírito entrou na vida dessas pessoas. E aí o Senhor faz a obra. Nós oramos, nós profetizamos, nós falamos do amor de Jesus, mas é o Espírito dele que vem e sopra sobre a vida das pessoas.
É Ele que sopra, o Espírito é dele, mas nós somos chamados para fazer essa obra. O Espírito é quem regenera, o Espírito é quem convence do pecado, é Ele quem nos batiza, no nosso corpo e nos dá uma nova vida. Quando nós entendemos isso, somos mergulhados no poder de Jesus, somos feitos igual a Jesus. As características de Jesus habitam em nós. Eu achei muito interessante, falei hoje de manhã, é uma palavra que ali em Atos vai dizer bem quem nós somos e como a gente se relaciona, como Deus se relaciona com nós, como Ele nos faz ser igual a Jesus. É a questão de quanto a ovelha é tosquiada, que é retirado aquela lã, e ela vai ser feita uma coberta, ela vai ser feita roupa, e aquele monte de lã é só uma lã branca, amarelada, mas você quer deixar uma cor bonita, quer deixar um azul turquesa, um verde, um amarelo, Então tem aquela coloração, e você vai colocar aquela lã dentro, Aquilo se chama duo. Você vai colocar a lã dentro daquela tinta e ela vai entrar de um jeito e ela vai sair com aquela cor. E aquela cor ali está impregnada, aquela cor não vai sair mais. Assim é Jesus na nossa vida. Quando Ele vem e nos salva, Ele nos coloca dentro daquilo que é dele, dessa nova forma de viver. Amados, não tem como a gente escapar. Somos igual a Jesus, vivemos e fazemos como Ele pede. E vamos andar e expulsar demônios, vamos pisar na cabeça da serpente, vamos curar paralíticos e vamos trazer a salvação para aqueles que não ouvem. Mas esse é o desejo de Deus e a gente precisa estar atento para ouvir a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. E é muito interessante que quando o profeta Ezequiel, ali no verso 10, ele faz como o Senhor orientou, nós vamos ver que há um processo muito interessante aqui. Olha só, diz que houve um ruído, houve um barulho muito gigantesco. Quem pôde assistir ali a dramatização daquela cena dos ossos, você vai ver um barulho de ossos se unindo, vai ter uma agitação. Mas isso era vida? Isso era vida? Não é vida. Eles começaram a se mexer, cada osso voltando para o seu corpo. Você imagina ali, tem fêmur e artelhos e cravículas e crânio e arcada dentária. Está tudo bagunçado naquele negócio. E eles vão começar a se agitar ali, cada um vai voltar para o seu lugar. Mas ali ainda não há vida. Amados, restauração não é barulho. Muita gente quer só barulho. Nós não queremos barulho aqui. Nós queremos vida. Barulho vai acontecer no começo, porque está sendo agitadas as coisas. O vale de ossos secos está se agitando, as coisas estão tomando vida, mas é um ruído, é um barulho, ainda não há vida ali. E depois diz que eles começam a se ajuntar, há um processo para isso. Os ossos espalhados, dispersos, eles começam a se ajuntar, mas ainda eram ossos secos reunidos. Não há vida. Então o Senhor não está no processo somente, o Senhor não está no barulho, porque muita gente vai querer viver com barulho. Deus não quer o barulho. Nós fazemos um processo muito bonito aqui, está faltando vida. E aí o texto diz que as coisas continuam, e então vai surgir tendões e carne, nervos,
Vai aparecer os nervos, a carne, todas as coisas, agora o corpo está se juntando, mas ainda é alguma coisa nada muito bonito de se ver. Então os ossos, a carne, os tendões, mas ali eles continuam sendo ossos com um pouco de carne, mas ainda não há vida. Já é uma estrutura, mas ainda não estão lá. Pode haver, a gente poderia colocar assim, estamos no lugar, temos uma estrutura, temos uma doutrina, a gente tem coisas que a gente tem feito na igreja, mas ainda não é lá. E aí o texto continua dizendo, então veio a pele, agora eles tinham aparência, agora eles eram bonitos, formosura, agora havia cabelo, unhas, cílios, todas as pessoas perfeitas, lindos, mas ainda não havia o Espírito de Deus. Não é no barulho, não é no ajuntamento, não é numa estrutura, organização, não é na beleza, não é na formosura, mas é quando o Espírito entra na vida. Então, o texto diz que os ventos vieram dos 4 cantos da terra e sopraram sobre aquelas pessoas mortas e elas começaram então a ficar de pé. Aí sim, profetizei como ele havia ordenado no verso 10. E então o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé um exército muito grande. Agora sim. Agora aquela agitação, aquele processo, aquela estrutura, aquela beleza, agora tem vida. Agora é na tranquilidade. Pessoas. Amados, a gente não precisa viver num auê todo, Nós queremos e nós desejamos o Espírito de Deus para a nossa vida e a gente quer isso, e que Ele faça isso em nós, e às vezes a gente não consegue entender como viver e fazer a vontade do Senhor, e às vezes a gente vai achar que fazendo um pouco de barulho, algumas coisas do gênero vão resolver, e ali só tem osso, A beleza do Senhor está na vida das pessoas, a beleza do Senhor está na profecia da palavra, daquilo que nós falamos, e só quando entra o Espírito de Deus é que o exército fica de pé e que nós somos gerados pelo Senhor, e era isso que Deus desejava para o povo de Israel. Deus queria trazer de volta eles para a vida, e só Deus pode trazer a vida para nós, só Ele pode fazer. Depois disso, então, há esse resultado visível, que aqueles ossos passam a ser pessoas, passam a viver, e então agora eles têm um coração, agora eles têm propósito, agora eles podem falar, agora eles podem fazer a obra do Senhor. É isso que Deus deseja para as nossas vidas. O Senhor quer fazer isso em nós. Às vezes a gente está desorganizado na nossa vida, a gente está só em osso. Às vezes Ele já fez um pouquinho, a gente diz, está bom. Ele fala, não está bom, tem que ter mais coisa para fazer. A gente acha que só juntar os cacos já está bom. Não, Ele quer fazer a gente por completo, Ele deseja fazer da nossa vida uma vida cheia, uma vida com o propósito dEle. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. O verso 14 diz, eu, porém, em vós o meu Espírito, e vós vivereis. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Ele quer fazer algo em nós, e a gente precisa se alegrar porque Ele quer fazer algo, Ele quer que a gente possa ter as experiências dEle em nossa vida.
O texto no verso 6 diz assim: então sabereis que eu sou o Senhor. Enquanto a gente está morto, enquanto a gente não faz, nós não somos nada. Mas quando a palavra do Senhor vem sobre nós, quando Ele profetiza, sabe, quando o Senhor age em nossas vidas, a gente sente o Espírito de Deus agir em nós, e então a vida. O povo de Deus, depois desta situação, nós sabemos que o Senhor agiu e o povo voltou para Jerusalém, eles reconstruíram, eles retornaram à obra do Senhor. Eles foram tão fiéis à palavra de Deus, que eles não conseguiram acreditar em Jesus, porque eles achavam que eles estavam pecando contra Deus, porque era um outro Deus. Eles não conseguiram entender, mas eles foram abençoados de volta por Deus. Deus tirou o castigo que estava sobre eles. Aqueles 70 anos passaram, e o Senhor os abençoou, eles retornaram à terra. E amados, o Senhor quer fazer isso sempre em nós. E eu falo para você, se você está sentado hoje à noite aqui, significa que você está respirando e você tem vida e você tem o Espírito de Deus. É porque você está aqui, né? E a gente tem que celebrar isso. Mas o Espírito de Deus quer que a gente viva, que a gente possa fazer mais do que a gente faz, que a gente possa ter mais do Senhor do que a gente pode ter, porque tem muita gente por aí que está perdida, que está seca, e muitas vezes a gente pode até estar aqui também, e a minha intenção nessa noite é orarmos por isso, sabe? Será que você está aqui e ainda você está seco? Será que a palavra de Deus não está agindo na sua vida? Será que você está conformado com algumas coisas, né? Ou será que você está no processo, dizer, Deus, eu estou nesse processo, eu quero viver uma vida completa pelo Senhor? Ou você pode ser aquele que você já é o profeta, né? Porque Ezequiel caminhou, ele estava com vida, no meio do povo dele, ele estava servindo ao Senhor. Então nós podemos ser uma dessas pessoas. Nós pode ser que alguém esteja caminhando sobre nós e olhando, será que essa pessoa pode ter vida completa com Jesus? Ele está caminhando, será que isso daí, né? Será que isso daí um dia pode louvar a Deus? A gente olha para uma pessoa tudo de ruim, tudo arrebentado, e Deus vai falar assim, será que esse ser humano aí tem condição? E Deus diz, tem sim, eu sou Deus para isso, né? Ele é Deus para fazer todas as coisas, e Ele nos chama a entender que Ele é o Deus que tem controle sobre tudo e sobre todas as coisas. E se nós queremos algo a mais do Senhor, a gente tem que ficar com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, porque fomos chamados também para profetizar, para falar para os ossos secos, para falar para aqueles que não ouvem. E a palavra de Deus pode falar conosco também nessa noite. De repente a gente está deixando um pouco de lado a obra do Senhor e de repente a gente está morrendo e a gente está parando de beber da água e da fonte e de comer do alimento do Senhor. E então a gente deixa de respirar e com o tempo a gente passa a ser ossos secos. Então eu quero nessa noite orar com vocês e clamar a Deus que Ele nos abençoe para que a gente possa ser um povo vivo, um povo feliz, um povo que ora, um povo que canta, um povo que clama, não ossos secos, não fazendo barulho, mas tendo o Espírito de Deus, né? Os ossos alinhados, artelhos, né? Todo o nosso corpo em ordem e sendo regido pelo Espírito de Deus. Esse é o desejo de Deus.
Eu espero que essa palavra possa ter ficado no seu coração, que você tenha entendido isso. Deus quer estar em nosso meio, Ele quer ter comunhão conosco, mas Deus não tem comunhão com ossos. Deus tem comunhão com pessoas. Não é? A única comunhão de osso é o coveiro, né? O pessoal lá, eles gostam de osso. Nós não. O Senhor gosta de vida, Ele quer que nós tenhamos vida em abundância. Eu quero orar sempre junto com você para que você possa ter vida, porque o Senhor espera que você tenha vida. Filho do homem, esses ossos poderão reviver? E respondi: Senhor Deus, Tu sabes. E então ele disse: profetiza sobre esses ossos. E disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós um fôlego de vida e vivereis. Que você possa ter o fôlego do Espírito de Deus agindo em você, na sua vida. Que a gente possa ter isso aqui, meus amados, todos nós. Que a gente possa ser uma igreja, que às vezes a gente faz um pouco de barulho, mas o barulho não é importante. Podemos ser organizados, a organização faz parte. Mas que quando olharem para nós possam ver ali é um grande exército do Senhor. Porque a vida, porque o Espírito de Deus soprou em mim, o Espírito de Deus soprou em você e hoje nós vivemos. Amados, recebam o vento do Espírito sobre vocês. Amém? Que o Senhor possa derramar as bênçãos sobre a sua vida, com alegria, com bênção, com paz, com discernimento, com conhecimento dEle, com ousadia para falar, com ousadia para caminhar no meio dos ossos e ser o profeta de Deus que fala, que prega para aqueles que precisam. Que Deus possa te dar isso de você. Eu creio que é o desejo dEle para as nossas vidas hoje, para que a gente possa viver e fazer a vontade do Senhor, porque Ele quer nos estabelecer em um tempo de vida, Ele quer nos trazer para a vida. O texto diz que então, depois dessas coisas, o povo voltou a viver e eles voltaram para as cidades, eles voltaram a viver uma vida. E que a gente possa experimentar isso também. Amados, a gente tem passado por tempos difíceis, né? A gente tem experimentado guerras, dores, sabe? Na igreja aqui a gente tem visto coisas acontecendo, a gente tem se entristecido algumas vezes, né? Mas eu sei que o Espírito de Deus está agindo, e para que os ossos entrem de acordo com o corpo bonito e belo, precisa ver isso. E uma hora isso vai passar e Deus vai agir em nós tremendamente. Daqui a um tempo nós estaremos com o nosso orçamento da igreja abençoado. Nós construindo aqui do lado o nosso salão que a gente deseja tanto. Vidas sendo salvas, abençoadas. Sabe, esse agito de pessoas aqui, muitas pessoas salvas por Jesus, porque Ele quer dar vida aos ossos que estão secos. E você foi chamado para profetizar sobre a vida das pessoas. Que você faça como aqueles 4 amigos que carregaram o amigo que era paralítico. Ele estava deitado, sem expectativa. Mas os amigos dele falaram: Jesus está lá, nós vamos te botar em cima dessa maca, e nós vamos carregar lá para Jesus e alguma coisa Ele vai fazer. E eles foram, eles acharam que iam entrar pela porta, não entraram pela porta. Tiveram que escalar, subir pelas paredes, subir no telhado, abrir o telhado, fizeram uma bagunça naquela casa. No outro dia, depois Jesus teve que chamar os pedreiros para consertar a estrada, né? Aí eles desceram com aquilo, e aí Jesus olha para os amigos, para a fé que eles tinham,
Jesus olha para ele e fala: fica de pé, teus pecados estão perdoados, carrega a tua maca e vai para casa. Porque 4 amigos se importaram, 4 amigos profetizaram, 4 amigos entraram com a ação. Que você possa ter ação de fazer, você possa ter ação de orar, que você possa profetizar, que a tua palavra possa ser uma boca que fala da vontade do Senhor, que não seja para mentira, que não seja para o engano, que não seja para dissociação, mas que a tua palavra seja palavra de amor, palavras de ânimo, palavras que agregam e não segregam. Uma palavra que traz alegria para aqueles que precisam. Porque essa foi a voz de Ezequiel. Ele disse, o Senhor usou ele para que aquele povo voltasse a ter vida. E nós somos chamados para isso também. Então eu quero orar com vocês. Vamos fazer esse exercício. Se você deseja ser um profeta de Deus, se você quer não ser mais um osso seco, se você quer profetizar, se você quer falar, se você quer ter o Espírito de Deus, desça aqui na frente, nós vamos orar. Se você entendeu essa palavra para você, se você quer abençoar a vida de alguém, e você fala, Senhor, eu estou aqui, eu quero orar por um amigo, por um familiar. Senhor, eu estou aqui disposto para entender a Tua palavra sobre minha vida. Esteja aqui na frente para que a gente possa orar junto com você, para que você possa ser a boca de Deus, possa chegar bem, vem encostando aqui na frente, quem quiser. Nós queremos orar por isso, sabe, para que Deus fortaleça e sopre o Espírito em você nessa noite, para que você seja testemunha dEle onde você for. E que Deus possa te abençoar com esse dom maravilhoso de vida. Amém? Amém. Ele veio para dar vida aos sepulcros, né? E Ele nos abençoou para isso. Vamos orar. Ah, Senhor Deus, eu quero te agradecer. Quero te louvar, ó Deus, pela vida que o Senhor deu para cada um de nós. Porque um dia nós fomos ossos secos. Não havia esperança para nós, mas o Senhor enviou, ó Deus, um amado que falou do amor de Jesus para as nossas vidas. Ó Deus, Ele profetizou sobre nós, ó Deus, e hoje temos vida por causa disso. O Senhor usa pessoas, mas o poder é do Senhor, a força vem do Senhor. Ó Deus, o desejo é do Senhor e o Senhor deseja, ó Deus, que cada um de nós possamos fazer a Tua vontade. Então eu quero pedir nessa noite por cada pessoa, ó Deus, que se levantou, ó Deus, que faz parte deste exército que está aqui. Ó Deus, cada um tem no seu espírito, ó Deus, aquilo que o Senhor tocou na vida. Ó Deus, para falar, para viver, ó Deus, a Tua vontade, para ser esse exército, ó Deus, que faz a Tua vontade onde quer que seja. Deus abençoe, ó Deus, ricamente a vida de cada um. Ó Deus, derrama do Teu poder. Ó Deus, sopra o vento do Teu Santo Espírito, renova as forças daqueles, ó Deus, que estavam um pouco apagados, um pouco apáticos, ó Deus, em relação à Tua palavra, à Tua vontade. Ó Deus, que possam aquecer o coração para fazer a Tua vontade, cada um. Traz vida, traz força, traz fôlego, traz ânimo. Deus, nós passamos um tempo sem estarmos juntos como igreja, sabemos, ó Deus, que Satanás, ó Deus, tirou um pouco da vida que nós tínhamos no Senhor, e ó Deus, eu quero pedir hoje, traz vida de novo para cada um de nós aqui, traz vida para nós, traz alegria para nós, traz satisfação para as nossas vidas nessa noite. Ó Deus, que possamos celebrar o Teu nome, possamos estar vivos e ser esse exército, ó Deus, que profetiza a palavra do Senhor, que fala do Teu amor, ó Deus, aonde quer que esteja. Senhor, abençoa-nos para isso, liberta-nos, ó Deus, das coisas que nos têm prendido, ó Deus, de não fazer a Tua obra.
Ó Deus, o Senhor soprou com o Espírito e o Senhor deu vida. Ó Deus, e nós queremos essa vida para nós queremos tudo que o Senhor pode nos dar. Ó Deus, com a ação do Teu Santo Espírito. Ó Deus, porque somos parecidos com Jesus. O Senhor disse que nós somos iguais a Ele. E ó Deus, que nós faríamos coisas maiores e melhores do que Jesus, não porque somos melhores, mas porque o Espírito de Deus habita em nós e porque caminhamos conforme a vontade de Jesus. Ah, Senhor, fortalece o nosso osso, fortalece o nosso ânimo, fortalece, ó Deus, o nosso intelecto. Ó Deus, fortalece o nosso espírito nessa noite. Ó Deus, para que possamos caminhar com o Senhor. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor colocou, ó Deus, organização no osso, nos artelhos, o Senhor trouxe a pele, ó Deus, e o Senhor levantou esse exército. Obrigado pela vida de cada um. Abençoa ricamente, ó Deus, que a oração que cada um está fazendo nessa noite, ó Deus, possa chegar na Tua presença e que o Senhor possa fazê-lo abundantemente, além na vida de cada um. Glorificado o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor falou conosco nessa noite. Ó Deus, foi palavra do Senhor. Ó Deus, é a palavra do Senhor, ó Deus, que nos levanta. É a palavra do Senhor que nos faz caminhar. É a palavra do Senhor que nos traz alegria e nós desejamos isso. Honrado, glorificado e santificado seja o Teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos e nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.